há um mover de Deus nessa noite sobre este lugar. A presença do Senhor, ela é real em nosso meio. E o Senhor continua se movendo aqui. E Ele vai falar conosco nessa noite. Amém? Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o poder que há na consagração. Por que que nós devemos nos consagrar? Por que que nós devemos buscar a presença do Senhor? Por que que nós temos que orar? Qual o poder que há nisso? O que que acontece nisso? Jesus, Ele diz assim: livra-nos do mal. Devemos estar sempre vigilantes. Isso que nós devemos estar sempre orando, sempre buscando. Você pode estar andando num carro blindado por aí, mas uma hora você vai sair desse carro. E quando você sair desse carro, o que pode acontecer? Se você não estiver vigilante. Por isso Ele diz: livra-nos sempre do mal. Não existe nenhum conhecimento neutro. Tudo que nós adquirimos, todo conhecimento que nós viemos a ter, não é neutro. Ele vai servir para alguma coisa. Alguma coisa vai enraizar em nós no conhecimento. Ele vai gerar uma crença em nós. E muitas vezes essa crença que gera em nós, nós cremos que muitas vezes que nós não devemos orar. Nós não devemos buscar o Senhor como deveríamos buscar. Porque o que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Se o que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer, por que que eu tenho que me esforçar? Por que que eu tenho que me consagrar e buscar pelo Senhor? Se Ele vai fazer. Isso são conhecimentos que muitas vezes são infiltrados em nós. E isso Ele vai gerando essa raiz. E essa raiz vai levar ao declínio nosso espiritual. Porque nós vamos deixar de buscar pela presença do Senhor. Nós vamos deixar de nos consagrar ao Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. E às vezes nós falamos assim: não precisamos orar tanto. Para que eu vou orar tanto? Se Deus já sabe tudo o que eu necessito. Deus já sabe o que eu preciso. Deus já sabe o meu interior. Deus já me conhece. Ele conhece as minhas necessidades. Para que eu vou gastar tempo pedindo por uma coisa que a pessoa já sabe o que eu quero? A pessoa já sabe o que eu sei. Nós não devemos cair nesse engano. Nós não devemos cair nessa crença. Porque isso vai acabar com a nossa vida espiritual, com o nosso relacionamento com o Senhor. Isaías 62, de 1 a 7. A consagração, meus irmãos, é uma forma de me disponibilizar para Deus. Quando eu me consagro ao Senhor, quando eu me coloco em serviço do Senhor, em consagrar, eu estou me disponibilizando para que o Senhor possa fazer aquilo que Ele deseja fazer. Se não houvesse uma consagração e uma busca, eu te garanto que não haveria esse mover de Deus aqui nessa noite. Não haveria. Isso é uma consagração, é se dispor para aquilo que Deus deseja fazer. E Deus deseja fazer nessa noite aqui coisas extraordinárias. Não foi completado tudo que Deus deseja fazer. Foi só uma amostra daquilo que Ele deseja. Porque Deus tem algo muito maior. Algo muito maior. Nós não devemos nos contentar apenas com esse mover. Porque é algo maior, é algo extraordinário, é sobrenatural. O que o Senhor deseja fazer. Mas para isso, nós devemos nos consagrar. Nós devemos buscar ao Senhor. Nós devemos orar ao Senhor. Isaías 62. Por causa de Sião, não permanecerei quieto. Por causa de Jerusalém, não ficarei calado. Até sua justiça brilhar com o amanhecer. E a salvação resplandecer como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça. Reis de todo o mundo contemplarão a sua glória. E você receberá um novo nome da boca do Senhor. Deus te dará nessa noite um novo nome. Deus mudará a sua identidade, aquilo que precisa de ser mudado na minha vida e na sua vida, para que nós possamos contemplar o Senhor. Ele colocará sobre nós nessa noite a identidade de Cristo Jesus. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, erguida na mão de Deus, para que todos vejam. Nunca mais será chamada de cidade abandonada.
nem de torre desolada. Seu nome será cidade do prazer de Deus e esposa de Deus, pois o Senhor tem prazer em você e tomará como esposa. Seus filhos se comprometerão com você, como o jovem se compromete com a sua noiva. Então Deus se alegrará por você, como o noivo se alegra por a sua noiva. Ó Jerusalém, coloquei vigia sobre seus muros. Ó Ministério Fé e Família, coloquei vigia sobre os seus muros. Eles vigiarão continuamente, dia e noite. Não descansem. Vós que oram ao Senhor, não deem descanso ao Senhor, até que Ele complete a sua obra, até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra, até que Ele torne eu e você motivo de orgulho sobre toda a terra. Consagração é quando eu me separo para algo, quando eu compreendo que ser consagrado é que eu estou separado especificamente para um serviço do Senhor. Isso é consagração, é me consagrar para algo específico que o Senhor deseja fazer. E nós estamos no mover de Deus. Nós estamos nisso. O Senhor separou para algo específico. Amanhã nós vamos estar realizando uma vigília. É uma consagração. É uma consagração que o Senhor fez. É algo específico que o Senhor deseja fazer no meio da igreja. E nós temos que estar comprometidos com aquilo que o Senhor deseja fazer. Isaías 62, ele fala do processo de Deus. O processo que Deus está fazendo sobre Jerusalém. Após o cativeiro, Jerusalém já estava toda destruída. E o Senhor fala através do profeta Isaías sobre a reestruturação de Jerusalém. Que ele mudaria a sorte de Jerusalém. A cidade desolada agora teria um novo nome. Deus colocaria aquela cidade novamente de pé. Isso que ele está falando aqui. Que algo glorioso. Deus promete transformar aquela cidade desolada em algo glorioso, para que as promessas se cumpram. A oração. Quantos aqui têm promessa? Quantos têm promessa do Senhor? Mas eu quero te dizer uma coisa. Para que as promessas do Senhor se cumpram sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós precisamos nos consagrar. Nós precisamos entrar em oração, em consagração ao Senhor, em devoção. Esses são elementos fundamentais para um processo de transformação. Não existe transformação. Nós não podemos ser transformados se nós não entrarmos nesse processo. Se nós não quisermos entrar nesse processo em gastar tempo com o Senhor, não vai haver uma transformação. Pode haver uma transformação assim, igual a do Cadu, né? Hoje ele tirou a barba, olha lá, está transformado. Mas a transformação que o Senhor deseja fazer, ela vai gerar no nosso interior. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E essa transformação, ela só pode ser feita através da oração, através da consagração. É assim que nós vamos viver nas promessas do Senhor. Não existe outro meio. Spurgeon dizia assim: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo a orar. Você pode repetir comigo? Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo a orar. Isaías 62, ele nos dá motivos para orar. A nossa oração é uma expressão profunda de fé. Quando nós oramos, quando nós nos prostramos em consagração, nós estamos expressando profundamente a nossa fé no Deus que nós cremos. Não basta dizer que temos fé, se nós não agimos pelos princípios de ter tempo com Deus. A nossa oração, o pastor falou aqui no começo, eu até pensei que ele ia pregar o que eu estava falando, que a nossa fé é o motivo para poder mover no sobrenatural. Sem fé, meu irmão, você não vai conseguir mover no sobrenatural. Sem fé nós não podemos, porque diz que sem fé é impossível de agradar a Deus. A consagração é uma expressão de gente madura, de maturidade, de pessoas que entenderam o propósito. Quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, isso gera em nós maturidade, chama-se maturidade.
E nessa maturidade é que vai nos levar a fazer aquilo que o Senhor deseja que nós fazemos. Se nós não tivermos maturidade, nós vamos pensar, como eu falei no começo, se Deus tem algo para fazer para mim, por que que eu vou orar? Por que que eu vou gastar o meu tempo? Por que que eu vou consagrar? Por que que eu vou jejuar? Se nós pensarmos assim, é falta de maturidade. E a pessoa, quando ela se consagra ao Senhor, ela atingiu um grau de maturidade em Deus. Ela entendeu, ela compreendeu que para ela ser transformada, ela tem que seguir por este caminho, por este elemento. Ela tem que gastar tempo, ela tem que ter intimidade com o Senhor. Ela tem que dedicar a sua vida ao Senhor. Ela tem que se consagrar ao Senhor. Ela tem que ser uma pessoa separada para Deus. E nós precisamos, muitas vezes, de algumas restaurações em algumas áreas da nossa vida. E parece que essas restaurações, às vezes, nunca acontecem. Nós passamos tempo, e não acontece. Mas será por que não acontece? Será que eu estou me consagrando como eu deveria consagrar? Será que eu estou buscando como eu deveria buscar por essa transformação? Eu estou dizendo a Deus qual a transformação que eu preciso? Eu estou dizendo para o Senhor qual as áreas da minha vida que precisa ser mudada, ser transformada. E isso é feito através da oração. Através da oração, através da consagração ao Senhor. É aí que nós dizemos, é nesse lugar de intimidade, que nós nos revelamos ao Senhor. Qual que é essa área que precisa ser transformada? A nossa consagração, ela não é um método de transformar a Deus, mas é uma expressão de maturidade, como eu falei. Né? Eu vou me consagrar para me poder mudar o coração de Deus por algo que Ele tem que fazer para mim? Não. Eu vou me consagrar porque eu entendo que eu sou separado para o Senhor, de que eu preciso ter um tempo com Ele. É por isso que eu vou me consagrar ao Senhor. Não importa se Ele irá fazer, se Ele não irá fazer, porque a vontade é dEle, não é minha. O que eu tenho que fazer é me dedicar ao Senhor, é orar, é buscar pela presença do Senhor. Mas para isso nós temos que estar preparados. Né? Antes eu falei das promessas. Quanto tem promessas? Todos levantaram a mão que todos têm promessa. E eu citei uns caminhos, os elementos que nós devemos perseguir para poder alcançar essas promessas. E a consagração é isso. É eu dizer para Deus, eu estou preparado para poder receber aquilo que o Senhor tem para me dar. Quando eu me consagro ao Senhor, eu estou dizendo, Senhor, eu agora estou preparado para poder receber aquilo que o Senhor tem para me dar. Porque se eu não me consagrar, se eu não estiver orando, se eu não estiver buscando, talvez aquilo que o Senhor tem para te dar vai ser tão grande na sua vida que ele não vai ser bênção, vai te destruir. Porque nós não temos a maturidade suficiente para poder receber de Deus aquilo que Ele tem para nos dar. E aqui ele fala de alguns elementos. A consagração, ela deve ser cheia de expectativas. No começo o pastor também falou sobre expectativas. A nossa consagração, a nossa oração, ela tem que ter expectativas. Expectativas no Senhor. Por que eu estou buscando ao Senhor? Qual a expectativa que eu tenho nisso? Qual a expectativa que eu tenho de receber do Senhor aquilo que Ele tem para me dar? Aqui ele fala sobre lugar de vigias. Tem uma versão que fala sentinelas. Sentinela é um lugar de proteção espiritual. É um lugar de sensibilidade. Quando eu estou na sentinela, eu estou sensível ao que está acontecendo ao redor. Eu estou sensível, eu estou vigiando. Isso é uma expectativa. Eu tenho expectativa do que está acontecendo. O reino espiritual, meu irmão, ele é mais poderoso do que o reino natural. Isso aqui, o pastor cansa de falar isso aqui em cima. O reino espiritual, ele é mais poderoso
do que o que você está vendo, do que o natural. Porque o natural você sabe, você caminha por esse caminho aqui, isso aqui é natural. Você sabe a rua, você sabe a direção da sua casa. Mas para você poder caminhar no reino espiritual, você tem que ter a direção de Deus, a direção do Espírito Santo. E neste caminho ele não é fácil, existem muitos obstáculos. E não brinque com o reino espiritual. Não brinque. Busque pela presença do Senhor, busque pelo Senhor, busque pela direção do Senhor, para que você possa se mover no reino espiritual, porque sem a direção do Senhor não vai ser possível. Você vai acabar furando um sinaleiro, se você não tiver a direção. A oração também, ela é expectativa. Onde eu estou clamando e em expectativa que Deus responde. Eu clamo, mas eu tenho que ter uma expectativa de que Deus vai me responder. Ou não é assim com vocês? Ou só eu que clamo sem expectativa de que Deus vai me responder? Não, quando eu vou orar, que eu estou clamando pelo Senhor, eu gero uma expectativa de que aquilo que eu estou buscando do Senhor vai haver resposta. Porque é a minha fé que me leva a mover no reino espiritual. Lembra do leproso? Ele não tinha uma expectativa de ser curado? Foi a expectativa que ele tinha no Senhor que levou ele a buscar pela cura. Lembra da mulher de fluxo de sangue? Ela não tinha uma expectativa de ser curada? Aquela expectativa que levou ela a romper a multidão e buscar pela cura dela. Qual a expectativa que tem te levado a romper a multidão, a romper os paradigmas que há no seu caminho? Qual a expectativa que tem te levado a buscar pela presença do Senhor? Ou você não tem nenhuma expectativa? Porque se você não ora, se você não consagra ao Senhor, não existe expectativa. Existe uma fé superficial, mas não uma expectativa de que Deus irá fazer. De que Deus é o Deus extraordinário. O tempo que corre, meu Deus. E quando tem essa expectativa, quando nós buscamos o Senhor nessa expectativa, a nossa oração, ela sobe como incenso suave ao Senhor. A nossa oração, a sua oração aqui nessa noite, ela sobe como incenso suave ao Senhor, ao altar do Senhor. Deus não vai deixar de responder nenhuma da oração daqueles que o buscam na expectativa de resposta. A consagração também, eu coloquei um outro ponto. Ela precisa ser perseverante. A primeira, você tem que buscar o Senhor na oração com expectativa de que Ele vai te responder. A segunda, perseverante. Nós temos que perseverar em oração. E muitas vezes nós não nos perseveramos, nós desanimamos. Começamos a buscar pelo Senhor por um tempo, mas como não há resposta, porque nós somos imediatos, não prosseguimos. Nós somos imediatos por aquilo que nós queremos, para nós. Mas por aquilo que nós devemos fazer, nós não somos tão imediatos. Mas quando não existe isso, nós nos desanimamos. Nós não temos essa perseverança. O nosso problema não é começar a orar, e sim perseverar em orar. É nesse lugar de oração que o nosso coração ele é renovado. É nesse lugar de consagração que o nosso coração é transformado. Talvez você vai buscar o Senhor com uma expectativa, mas naquele lugar de oração, naquela perseverança, o Senhor fará além daquilo que você está indo buscar. Quantas pessoas que entram aqui por aquela porta, buscando uma solução para o seu problema imediato? Não é uma, não é duas, é várias, hein? É várias, é muitas. Ela quer uma solução por aquele problema imediato que ela tem. Mas será que ela tem maturidade para poder receber aquela solução para aquele problema imediato que ela tem? Talvez não. Ela vai ter que ir para a oração. Ela vai ter que ir para buscar a presença. E ela vai ter que perseverar no Senhor. Agora, aquele problema imediato,
já não é tão importante, porque o Senhor vai começar a trabalhar nela, vai começar a transformar o coração dela. É nesse lugar de oração que o nosso coração é transformado. É nesse lugar de consagração que a nossa mente é renovada, que nós somos renovados pelo Senhor. É assim que o Senhor trabalha. Não é pelo que Ele faz que nós devemos buscar, mas sim pelo que Ele é. É pelo que o Senhor é que nós devemos buscar na presença do Senhor. E estar perseverante. Lembra da viúva e do juiz? Ela chegou lá um dia, bateu na porta e foi solucionado o problema dela? Então, meu irmão, não queira entrar por aquela porta, chegar um dia, bater e sair daqui com o seu problema, com a sua malinha cheia de dinheiro que você quer. Porque não é assim que funciona. É preciso insistir. Aquela viúva, ela insistiu para que a causa dela fosse julgada. Ela insistiu, até que o juiz julgou a causa dela. Houve o que nela? Uma perseverança. Ela perseverou. E eu vou correr, porque senão... Ana ora com perseverança por um filho. Ana, ela orou com perseverança. Pedi e dar-se-vos-á. O que na sua vida, eu quero te perguntar uma coisa. O que na sua vida é fruto de oração? O que você tem na sua vida hoje que é fruto de oração? Fruto de que você buscou ao Senhor, de que você consagrou ao Senhor. E hoje você tem isso, é um resultado da sua oração. E muitas vezes nós desistimos facilmente por não ver o mover de Deus. Não ver na hora que nós queremos, porque o Senhor, Ele está trabalhando, Ele está agindo, mas no momento que nós queremos ver, nós não vemos e nos desistimos, acabamos. Ah, não vou mexer mais com isso. Aí eu vou jejuar, para quê? Eu passei fome o dia todo e não aconteceu nada. Eu passei 2 horas orando. Eu vou passar a noite inteira, pastor Luiz, naquela vigília lá. E se no outro dia não acontecer nada? Você não vai na próxima, porque naquela não aconteceu nada. Cadê a perseverança? É perseverando. É nessa, não foi nessa, mas na outra eu vou lá. Senhor, julga a minha causa. Eu estou aqui. Não foi naquela da noite inteira, mas eu vou vir no madrugadão também, porque aqui o Senhor vai fazer. Eu não desisto, porque eu sei que é nesse lugar que o Senhor fará coisas em minha vida. Não da minha maneira, mas da maneira que o Senhor quer. Nesse lugar, Deus alinha o nosso coração com o dele. Deus alinha a nossa vontade com o dele. A consagração, ela está baseada também nas promessas do Senhor. Eu coloquei esses 3 pontos. A consagração, ela está baseada nas promessas do Senhor. Lembrai o Senhor o que Ele falou. É Ele que diz. Nós temos várias promessas. E a nossa consagração tem que estar alinhada nessa promessa. O Senhor, Ele prometeu. Mas como que nós vamos lembrar o Senhor do que Ele falou, se nós não nos dedicamos a isso aqui? As promessas do Senhor estão aqui. E nós não passamos tempo, nós não tiramos 1 hora para uma leitura, nós não lemos um capítulo. Às vezes lemos um versículo correndo. Né, pastor Luiz falou da caixinha de promessa essa semana, né, para nós. Talvez você tenha até uma caixinha de promessa lá. Tira uma caixinha de promessa lá, um versículo lá e sai correndo. E como que você vai lembrar o Senhor daquilo que Ele te prometeu, das promessas dEle que estão ali? É nessas promessas, é ali no lugar da oração, que o Senhor vai alinhar o nosso coração com aquilo que Ele nos prometeu. O que Ele prometeu é muito grande, mas necessita ser alinhado. O Salmo 91, ele fala assim, ó: o Senhor dá ordem aos seus anjos. É uma promessa do Senhor. Ele dá ordem aos seus anjos. Hoje eu estou aqui, mas o meu filho está lá em Bela Vista. Eu sei lá o que está acontecendo com ele.
Mas se eu estou alinhado, e eu sei da promessa do Senhor, Senhor, eu estou aqui, mas o Senhor guarda o meu filho que está lá. Senhor, o Senhor guarda a minha família. O Senhor que faz por mim. Mas eu tenho que estar alinhado. Eu tenho que conhecer a promessa. Eu tenho que conhecer a palavra. Não descanseis. A última. Não descanseis. Não descanseis. É uma consagração ininterrupta, incansável. Lembra de Ana também, que eu acabei de falar aqui? Ana, ela não descansou. Ana, ela só queria um filho. Ela queria um filho. E ela não descansou enquanto ela não teve esse filho. Mas a promessa do Senhor era muito maior. Enquanto ela queria um filho, Deus queria um profeta para a nação. É isso que é alinhar a nossa vontade à vontade do Senhor. Agostinho, na biografia de Agostinho, um dos pais da igreja, diz assim que ele era um devasso. Um devasso. E a mãe dele, Mônica, ela não descansou. Ela orou por ele 30 anos. 30 anos ela orou por este homem. E as lágrimas de choro que aquela mulher derramou em consagração e em oração pelo seu filho, se tornou o que aquele homem foi. As lágrimas de uma mãe, as lágrimas de um pai, é o que vai transformar os nossos filhos naquilo que o Senhor deseja para eles. Não se cansa, meu irmão. Se você tem buscado pelo seu marido, se você tem buscado pela sua família, se você tem buscado pelo seu filho, não se canse de buscar. Não se canse de chorar no altar do Senhor. Não se canse de se consagrar ao Senhor, porque o Senhor fará grandes coisas. Grandes coisas tem o Senhor por nós. Não se canse. Levante, fique-se de pé. Fique-se de pé. Não se canse de buscar pela presença do Senhor. Não se contente com pouco, porque o Senhor tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais para mim e para você nessa noite. Essa noite é noite de milagres. É noite do mover, do sobrenatural de Deus. E para caminhar no sobrenatural, é preciso de ter fé. É preciso de ter fé para se levantar dessa cadeira e começar a lutar e a guerrear pela sua família, pela sua condição em que você se encontra. Talvez você esteja conformado com a situação que você se encontra nela hoje. E você veio apenas para a igreja para cumprir tabela. Não é isso que Deus quer de você. Não é isso que Deus quer de você. Ele quer transformar a sua história hoje. Ele quer mudar a sua história hoje. Mas para isso é preciso que você se mova. É preciso que você se mova no sobrenatural de Deus. Comece a buscar pela presença do Senhor. Feche os seus olhos. Comece a dizer ao Senhor o que é que você precisa dele nessa noite. O que é que você quer que ele faça com você nessa noite? Qual a área da sua vida que precisa de ser restaurada? Como que está a sua vida nessa noite? Como que é? Diz para o Senhor aquilo que precisa de ser mudado na sua vida. Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. O que nós precisamos entender, enquanto você não renunciar ao seu ego, enquanto você não renunciar ao seu eu,